Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante. Esse canal que funciona como uma biblioteca virtual, uma biblioteca com auxílio, né? Já que meu papel aqui é de professor consultor, para auxiliar nos seus estudos. E hoje mais uma aula para o nosso quadro Filósofo da Vez. E hoje nós vamos falar sobre Jacques Derrida, né? Jacques Derrida, ele nasceu em 1930 em El Biar, na Argélia, e ele foi o criador da desconstrução. A desconstrução que é um método de análise de texto, tá? O pessoal aí da linguística, o pessoal de letras tem Derrida como livro de cabeceira. E ele faleceu em 2004 em Paris, França, né? E ele é considerado o desconstrucionista. Um trava-língua bem justo agora. Ótimo. Desconstrucionista. Isso aí tem um pouco a ver sobre o que nós vamos falar mais adiante, sobre a ideia que Derrida tinha de construir palavras, né? Então, a obra de Jacques Derrida, criador do desconstrucionismo, é notoriamente difícil de entender. É difícil de entender, em parte, porque acontece de empregar um estilo de escrita provocante e, de forma deliberada, é entendido como algo experimental. Por exemplo, na obra Glass, ele divide cada página em duas colunas. Uma coluna ele discorre a respeito de Hegel e a outra ele trata do escritor Guinness. E, ao mesmo tempo, as duas colunas simultaneamente envolvem-se uma com a outra. Ele também gostava de neologismo, que é a ideia de se cunhar palavras, e do efeito literário. Então ele era um cara bem complexo, bem analista, era um cara que ele gostava de construir e desconstruir, né? Construir teorias novas, construir estratégias novas, né? E desconstruir aquilo que já vinha sido adotado como prático, né? Então, como exemplo, nós temos que considerar a definição da palavra sinal, que aparece na obra sobre a gramatologia, que também é uma de suas obras mais famosas, talvez, né, a mais famosa. E peguei essa frase aqui onde ele diz: o sinal é essa mal denominada coisa, a única, que escapa da pergunta institucional da filosofia: o que é? Então, como na obra do filósofo alemão Martin Heidegger, há o cruzamento e deslocamento das palavras, entre aspas, riscadas, a ideia é indicar que as palavras apagadas que precisam ser usadas, pois não existe alternativa melhor, de algum modo perdem ou superam o significado desejado por elas. O que quer dizer, se você observar, ele dá como referência sinal, e ele pega sinal e explica como uma coisa mal denominada, tá? E ele coloca sinal como algo que a filosofia utiliza muito, que é o questionamento, tá? A noção de que o significado é evasivo, complexo, multifacetado, indeterminado talvez seja o tema central da obra de Derrida. Assim, a desconstrução simplesmente colocada refere-se ao modo de ler o texto que lança radicalmente o significado desses na dúvida. Normalmente, quando lemos um texto, tratamos as palavras como se tivesse um significado específico ligado à maneira de se referir às coisas no mundo. O desconstrucionismo rejeita esse modo de abordar o texto, argumentando que ele se baseia em uma metafísica de presença, sem garantias. É aquela ideia que muitas vezes, principalmente nós de humanas, quando pegamos um livro, ele nos deixa com mais dúvida do que certeza, né? É mais ou menos isso o que Derrida ele vai trabalhar nas suas obras.
Em vez disso, a leitura desconstrucionista do texto poderia visar a determinação daquilo que ele não disse. A ideia é que o que está ausente no texto poderia dizer a você muito a respeito do que é aquilo que está presente. Ou a pessoa poderia procurar contradições ocultas ou ambiguidades no texto pela maneira como o texto se autoquestiona. E a desconstrução, então, é fundamentalmente ter acesso ao interior da superfície aparente das coisas, de modo a recuperar camadas ocultas da articulação. Então, é ler um texto com senso crítico, com senso analítico, nunca ter um livro como se fosse a verdade incondicional, né? Isso acontece também com os livros religiosos, onde ali os adeptos das religiões livrísticas, eles têm aquilo como uma verdade inquestionável, mas sempre há um porquê, sempre há um porém, sempre existe uma causa relevante, sempre existe um motivo plausível. Então todo livro ele tem uma intuição, ele tem um direcionamento. Então nós de humanas, nós filósofos, sempre pegamos algo e questionamos e colocamos mais dúvidas ainda. Nunca damos uma certeza. Às vezes até temos uma noção de uma determinada verdade, mas diante de tantas verdades, é mais ou menos isso o que Derrida propõe dentro dessa sua análise, essa sua teoria de desconstruir um texto. Tudo isso poderia parecer incontestável. Afinal, há séculos as pessoas analisam textos em busca de significados ocultos. Faziam muito isso com os textos de Raul Seixas, pegavam a música de Raul Seixas, a letra, e liam ela de trás para frente, do meio para o fim, procurando alguma coisa ali de subversivo, né? É o período ditatorial, onde as mensagens de protesto contra o governo tinha aqueles que achavam que ele era satanista, enfim, então é da natureza humana procurar alguma coisa escondida entre as palavras. Porém, o problema que existe aqui é que, às vezes, Derrida parece sugerir que a natureza indeterminada da linguagem e a natureza autorreferencial dos textos significam que as palavras nunca se referem a estado de coisas do mundo e que, por essa razão, a distinção entre verdade e ficção é considerada discutível. Assim, em Sobre a Gramatologia, Derrida afirma que não existe nada além do texto. Em outra parte, argumenta que a ausência do significado transcendental estende infinitamente o domínio e o jogo do significado. Esse tipo de colocação foi bastante suspeito aos filósofos treinados na tradição anglófona, que é aquela tradição mais restrita. Assim, a reputação de Derrida como filósofo é caracterizada pela discrepância. Para alguns, ele é um dos mais importantes pensadores do século XX. Para outros, ele não passou de um charlatão, que ele se apropriou da complexidade linguística para disfarçar a precariedade do pensamento real. Então, mais um ponto de dúvida, mais dúvida do que certeza. E é justamente esse o meu parecer. Muitas vezes, considera-se que Derrida diz que as palavras não se referem a estado de coisas do mundo. Se isso estiver certo, olha aí a questão da dúvida. Se verdade e ficção forem intercambiáveis, então talvez, mais um ponto de dúvida, o próprio trabalho de Derrida esteja sob ameaça, né? Já que se tudo é relativo, se tudo é condicional e se não temos certeza de nada, então até a sua própria teoria da desconstrução, e já que a palavra ela não trata, a letra ela não trata de coisas concretas do mundo, então afinal de contas ele estava falando sobre o que mesmo, hein? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, hein? Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Não se esquece, se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, né, do seu meio. É aquele trabalho de formiguinha mesmo. Tudo para fazer do ensino uma arma de mudança social. Você só consegue mudar socialmente, só consegue ascender intelectualmente
quando você se apodera de conhecimento e os coloca em prática. Imagine que uma aula como essa, muitos dos formadores de opinião eu digo, aqueles que estão no meio político, eu não digo, não menosprezando, não, eu não digo vereador, prefeito, mas eu falo senadores e deputados, tá? Que é o grande perigo da nossa nação, governadores. Eles pagaram e pagaram caro por esse conhecimento. Esse tipo de conhecimento eles tiveram em suas faculdades, né? Faculdades tradicionais, se prepararam para ir para as faculdades públicas. Então eles pagaram caro por esse tipo de conhecimento e você está tendo ele aqui de graça. E, e não posso esquecer, além de ter esse conhecimento de graça, ainda tem um professor disponível para tirar suas dúvidas em tempo real, já que todas as suas perguntas eu me proponho a responder. O ser humano em si, não só o aluno, mas ele tem que ter suas perguntas, seus questionamentos respondidos. E esse é o meu papel. Fiquem todos bem e até uma próxima.